Bom, vamos começar mais uma mesa de debate do Festival do Livro Vermelho, nesse seu segundo dia, com mesas muito importantes. É até uma repetição dizer da importância de cada mesa. O nosso debate agora do meio-dia, sempre com aquele atraso regulamentar carioca, é Amazônia e Meio Ambiente. Nós estamos aqui com Nicodemos Sena, é escritor, jornalista, militante ambiental. Aliás, aqui é uma mesa só de militantes ambientais. Estamos aqui também com o deputado Carlos Mink, que não precisa dizer todo o repertório dele na defesa, né, do meio ambiente, do meio ambiente. Né, o Mink foi, inclusive, ministro do meio ambiente. E temos aqui Lucélia Santos, atriz, militante também, ativista das causas do meio ambiente, do homem, da defesa dos indígenas, como os três, não é? Dos povos originários. E hoje essa mesa está antecedendo o lançamento dos livros que eles trouxeram aqui para o Festival do Livro Vermelho. No caso do Nicodemos, A Espera do Nunca Mais, uma saga amazônica, que agora eu vou exercer aqui um serviço de musculação, porque o livro é desse tamanho aqui, olha. Percebam o dossiê que está aqui, e o Nicodemos chamou atenção para uma originalidade editorial, que o editor botou o nome do livro na lombada. Então, está aqui, A Espera do Nunca Mais, uma saga amazônica. Diferente dos livros que normalmente têm o título na capa. Muita originalidade, está muito bonito o livro, viu, Nicodemos? É da Cotter, né? É da Cotter, né? Em Nicodemos, é da Cotter. Muita originalidade, parabéns ao Salve Cotter e à equipe da Cotter. E não menos bonito e importante é o livro do Eduardo Meirelles, que é o biógrafo, jornalista, colega jornalista, também ativista ambiental. Ele está ali na audiência, não é? E mais tarde também haverá o lançamento, às 16 horas, conferindo aqui, isso, às 16 horas, o livro Lucélia Santos, Coragem para Lutar, da editora Telha. Um livro muito bonito, até porque também a biografada é muito bonitinha, não é? Muito bonitinha. Então, para não dizer muito bonita. Bom, o Mink tem um repertório de livros, mas não estou aqui. Ele hoje está aqui como participante da mesa e não como lançador de livro. Bom, eu sou Maria Luísa, sou jornalista, estou diretora de cultura da ABI, que é uma parceira, foi acolhida como parceira nesse corajoso e importante festival que nós temos certeza que veio para ficar. Esse espaço de reflexão de uma literatura voltada para as questões críticas, para as questões do país, numa percepção crítica. Então, vamos lá, nós vamos começar com esse tema, Amazônia e Meio Ambiente, um tema mais do que nunca em pauta, como tudo que é sensível às questões humanas, nesse momento histórico do Brasil, um assunto que está pulsando. Então, vamos falar, só antes de passar para o Mink, eu vou começar com você, tá, Mink? Nós vamos fazer assim 15 minutos para cada um, tá bom? Hein, Mink? Tá bem, Lucélia? E depois a gente passa para a audiência as perguntas, vamos fazer até 5 perguntas, cada uma de 3 minutos. Olha, vamos conservar essa ideia do tempo de cada um, porque eu entendo que isso é um princípio democrático, é permitir que todos possam falar, diferente do que se pensa, que se castra a palavra, que se limita, que se condicione. Eu acho que é um princípio democrático. Somos muitos, temos muito que falar, então, se a gente conseguir ficar no tempo, a gente está exercendo esse princípio democrático de permitir um espaço para o outro também falar. Então, antes de passar para o Mink, eu quero dizer que a própria Associação Brasileira de Imprensa, essa semana, lançou uma carta, enviou uma carta ao governador Rui Costa da Bahia,
pedindo medidas de proteção aos povos originários e a jornalistas e a militantes em geral, porque o sul da Bahia e o extremo sul da Bahia está sendo diariamente atacado por pistoleiros contratados por fazendeiros nessa questão latifundiária nessa região. Então, eu quero dizer aqui que a ABI também está presente nessa luta e eu tenho muita honra de mediar essa mesa. Mink, por favor, é com você. Deixa eu te botar aqui o microfone. Obrigada. Bem, bom dia, boa tarde a todas e a todos. Queria cumprimentar todos os que estão aqui participando, elogiar a iniciativa do Sintel de promover, né, essa semana de debates e, naturalmente, também elogiar aqui o tema escolhido por essa saga aqui, Nicodemos Sena. Ele faz esse passeio sobre o povo, suas lendas, sua religiosidade, sua memória, e agarra a gente, né? É uma forma, Lucélia Santos, diferente de ver. Normalmente a gente, quando discute a Amazônia, a gente discute índice de desmatamento, né? Aumentou, diminuiu, né? Tantas queimadas, e aí é importante, claro. Eu fui 2 anos ministro do Meio Ambiente, reduzimos a metade o desmatamento, a gente ficar de olho nisso tudo, claro. Toda semana eu me metia lá nas operações Boi Pirata, né, com a turma do IBAMA, do ICMBio, na época que essas instituições podiam agir realmente defendendo o patrimônio ambiental, na época que a FUNAI defendia os índios, os indígenas. Hoje em dia acabou virando o contrário, né, uma entidade que é instrumentalizada para atacar os direitos dos indígenas, né? A mesma questão, o INPE, que nos ajudou tanto, né, em identificar as áreas através dos satélites. Hoje, diretores do INPE foram afastados porque diziam que o desmatamento estava aumentando. Parecia, Nicodemos, aquela história antiga, de muitos e muitos séculos atrás, quando o mensageiro vinha trazer uma mensagem ruim para o imperador, ele mandava decapitar o mensageiro, né? Então, esse afastamento dos diretores do INPE parece uma história como essa, querem resolver os problemas quebrando o termômetro. Mas, ao contrário disso tudo, esse livro, essa saga, ela vai para as pessoas, né? Ela conta as histórias através da vida, dos dramas pessoais, da religiosidade, das lendas, da memória, e aí dá uma densidade humana, né? Mesmo quando a gente discute a questão, no livro aborda a questão da repressão, né? O tempo da guerrilha na Amazônia e como as pessoas foram recrutadas pelo Exército para ajudar a destruir os focos guerrilheiros daquela época. Estamos falando dos anos 72, 73, 74. Eu acho que você consegue, Nicodemos, dar uma dimensão muito humana a essa história. E vai tratando de toda a questão ambiental, da questão da terra, da questão da opressão, através das histórias das pessoas, das famílias, das lendas, da religiosidade. Então, isso torna um livro delicioso, né? Você vai entrando dentro desse povo que lá habita através dos seus amores, das suas dúvidas, das suas dificuldades materiais, e é uma forma diferente e, eu acho, até mais densa e mais próxima de tratar dessas questões todas. Então, o livro ele tem uma qualidade literária muito grande, é um trabalho de pesquisa, é um trabalho de vivência com as pessoas, de conversa, seguramente, imagino
você nos vai falar depois, que você tenha, além da tua própria experiência, entrevistado e conversado com centenas de pessoas, né, e extraído questões que nos permitem entender, né, praticamente esse continente, né, que tem, além da riqueza florestal e da biodiversidade, tem histórias humanas tão diferentes, que a Amazônia não é a mesma coisa. Eu fiz, há muitos e muitos anos atrás, minha tese de doutorado é sobre a Amazônia, e eu comparo o desenvolvimento, a parte da agricultura, do mercado de trabalho, do semi-escravização da força de trabalho no Pará, e um modelo diferente em Rondônia, né? E são realmente realidades muito diferentes. Bem, eu vejo também essa expressão, Lucélia, aqui atrás, pintada, mais livros, menos armas. Eu acho que essa é uma questão importante. Isso remete, eu me lembro, no tempo do nazismo, à noite, que quantos livros foram queimados. É uma coisa emblemática, né? O conhecimento, ele é uma ameaça, né? A ironia, a crítica, a história. Então, é incrível. Eu me lembro, há não muito tempo, o Paulo Guedes propôs a taxação dos livros, dizendo que era um artigo, Lucélia, que interessava apenas a burguesia. O pobre não comprava livro, então que taxar os livros seria uma medida boa para arrecadar mais recursos, sabe-se para que fundão secreto ou que outro destino teria isso. E, no entanto, o Bolsonaro, ele teve vários decretos, muitos dos quais claramente ilegais, liberando armas, munições, cada vez mais pesadas, em número maior, para um número maior de pessoas. Hoje tem 1 milhão de pessoas, entre caçadores, colecionadores e atiradores, que têm mais armas do que as forças da polícia e até do exército. São 1 milhão de pessoas, né? Você somando todas as polícias e as forças militares, é aproximadamente metade disso. Eu tenho uma boa notícia para todos e todas. Eu, há poucos dias, conversei com o presidente Lula e ele me falou que no dia 7 de janeiro vai haver um revogaço. O revogaço é o seguinte: as maldades feitas por lei têm que ser mudadas por leis. Por decreto, uma simples assinatura é o suficiente. Então, a primeira que vai ser revogada é o sigilo de 100 anos, né? O sigilo de 100... E a outra vão ser os decretos de armas, né? Que contrariam as leis. Isso está parado no Supremo por um pedido de vista exatamente dos ministros nomeados pelo próprio Bolsonaro. Eu faço essas considerações sobre os livros e as armas, me atendo ao que está escrito aqui: mais livros, menos armas. Então, a gente está vivendo uma situação de obscurantismo muito grande, de mentira, de ódio, de ataque à pesquisa, à universidade. É um presidente que desfaz da ciência, não considera que exista mudanças climáticas, né? No nosso tempo, nós conseguimos reduzir o desmatamento, não só com operações policiais. Nós fizemos zoneamento econômico e ecológico da Amazônia com 11 universidades federais, né? Nós criamos o Fundo Clima, o Fundo Amazônia, para dar recursos para apoiar o extrativismo, que, aliás, é outra realidade que o Nicodemos trata no livro dele, né? A questão do extrativismo na Amazônia. Então, hoje em dia, a Amazônia é um ponto importante do debate, né? Mesmo o presidente Lula, ele tem falado de como a Amazônia pode gerar muitos e muitos, milhares, centenas de milhares de empregos verdes, com tecnologia, mantendo a floresta em pé, valorizando a pesquisa, a ciência, com fármacos, com produtos da área da saúde, da área da alimentação. E nós vemos que isso tudo passa pelo povo da Amazônia. O zoneamento econômico e ecológico é importante, porque não basta você dizer
Lucélia Santos, você que é uma conhecedora também, a Lucélia, grande companheira do Chico Mendes, eu também fui grande companheiro do Chico Mendes, homenageei o Chico Mendes aqui no Rio, tive com ele na Amazônia. A Lucélia tem dedicado uma parte da vida dela à defesa dos povos indígenas, né, dos ambientalistas, o legado do Chico Mendes, e também uma expressão da cultura, da defesa das mulheres. Então, acho que esses temas eles acabam se combinando, né? Porque você olha a Amazônia, você tem que ver aquela população. O zoneamento econômico e ecológico diz o seguinte: olha, nessas áreas já desmatadas, você pode desenvolver tais e tais atividades, gerar empregos. Nas áreas do extrativismo, você pode fortalecer a cadeia do extrativismo sustentável, né? E em essas áreas que têm que ser preservadas, pode ter ecoturismo, pode ter pesquisa, pode ter várias coisas. Então, na verdade, é possível, é necessário criar milhares de empregos sem destruir o bioma, sem destruir os povos indígenas, ao contrário. O Nicodemos ele vai atrás de várias lendas também e as diferenças nos próprios indígenas, né? A visão de mundo deles, né? E nós conhecemos várias lideranças indígenas que também escrevem sobre isso e nos mostram um ideário, uma visão de mundo, né? Um universo completamente diferente. Inclusive, já estou eu produzindo aqui um dominó, ainda bem que não produziu uma crise hídrica aqui. Mas então, e quando se fala também dos índios, eu recentemente aprovei uma lei na Assembleia, que virou lei aqui no Rio de Janeiro. Aliás, está aqui a Eliane, vulgo Lili, que está aqui, uma assessora minha, que foi quem deu a ideia, uma lei que determina o ensino das culturas afro-indígenas nas escolas públicas, porque isso é muito importante, porque ninguém nasce racista, as pessoas aprendem a serem racistas, essa que é a verdade. Então, o ensino das culturas afro-indígenas é uma forma de combater o racismo desde os bancos escolares. Tem muita gente que acha que a África é uma coisa só. Cada país, cada etnia tem a sua cultura, a sua religião, o seu artesanato, a sua riqueza. Mesma coisa os povos indígenas, não existe os indígenas. Vários idiomas, lendas diferentes, visões de mundo diferentes. Então, esse conhecimento, desde os bancos escolares, porque você tem que conhecer, e você ama o que você conhece, você defende o que você ama. Então, não basta, nós temos a DECRAD, que a gente lutou anos, até que ela foi instalada, que é uma delegacia de combate à intolerância religiosa e ao racismo, porque isso não se resolve só com polícia, você tem que resolver com isso, com cultura. E eu termino dizendo o seguinte: queria louvar os escritores, louvar o povo do cinema, do teatro. Está aqui a Lucélia Santos, que também defende as demandas dessa categoria tão oprimida nesse governo, né? Que começou rebaixando, querendo extinguir o Ministério da Cultura. Então, eu falo sempre o seguinte: eu fiz várias leis contra o racismo, contra o machismo, contra a LGBTfobia, mas não tenho ilusão, Nicodemos, que a gente vai acabar com o racismo com uma lei. Seria ótimo acabar com o machismo por uma lei. Isso é uma herança perversa da cultura do escravismo colonial. Então, você tem que combater isso com as lutas dos ambientalistas, dos indígenas, dos seringueiros, com leis, claro, e com cultura, com expressões culturais. Então, isso é uma formação, é uma interação de várias áreas, e a cultura, e aí eu estou falando dos livros, do cinema, do teatro, combinado com as lutas sociais, com as leis avançadas, aí sim tem um dom de reverter a cultura do estupro, né? A cultura do racismo, a cultura da devastação, né? Considerar normalidade isso. Então, eu fico muito feliz
que o Sintel, que sempre foi vanguarda nas lutas sindicais, né, inclusive várias das leis que eu fiz de saúde do trabalhador foram solicitadas pelo Sintel, pelos sindicatos bancários, por outros sindicatos. Uma das leis que eu fiz, Lucélia, há muito tempo atrás, era a prevenção da LER, da lesão do esforço repetitivo, que atingia os bancários, atingia os trabalhadores e trabalhadoras, sobretudo, de áreas vinculadas ao Sintel, que o Sintel representa. Está aqui um caso vivo de resistência pela saúde do trabalhador, e está aqui, ó, o pulso, exatamente. A gente fazia reuniões, audiências públicas, com centenas, sobretudo, de mulheres, telefônicas, bancárias, processadores de dados, tanto o SINDPD também, os sindicatos processadores de dados. Estou vendo aqui meu companheiro Gilberto. Então, no passado, estou acabando, no passado, o que acontecia? As pessoas negavam essa vinculação de uma doença que era a LER, a lesão do esforço repetitivo, com você ter que fazer milhares de vezes por dia a digitação, etc. Até que nós demonstramos, e até o nosso companheiro Tenório, médico conhecido, grande combatente, mostrou que a simples epidemia, porque as pessoas dizem que você está com LER, mas você tem filho pequeno, né? Lava a roupa em casa, então a LER não é da operação, é da tua função do dia a dia. Então foi mostrado que essa epidemia de LER tinha um nexo causal e a gente pôde ir para cima disso. Então encerro dizendo isso, louvando os escritores, os artistas, louvando o sindicato e dizendo que a gente está prestes a virar uma página de obscurantismo, de devastação, obscurantismo, violência e preconceito. E, claro, o movimento sindical, unido ao movimento da cultura, tem um papel determinante na virada dessa página. Parabéns, Sintel, parabéns àqueles que se dedicam à cultura, né, à boa criatividade, que, no fundo, o que é um povo? O que é a identidade? Não é a soma de carros e edifícios, é a sua memória, é a sua literatura, é a sua cultura. Isso a gente tem que lutar sempre por isso. Muito obrigada, parabéns a todos. Link. Bem, depois dessa resenha formidável que Mink fez do livro, falou da questão, e fazendo essa resenha do livro de Nicodemos, eu queria pedir uma autorização à mesa. Não é? Eu não vou fazer nenhuma resenha, e eu acho que Lucélia também podia ter a colaboração do seu biógrafo. Vocês concordam que eu chame Eduardo para a mesa, para que ele também... Por favor, Eduardo. Sente aqui. Então, agora eu vou fazer a seguinte dinâmica. Eu vou passar a palavra para o Eduardo falará da sua biografada, e depois eu passo para Nicodemos e depois para você. Pode ser assim? Então, está aqui o microfone. Eu vou pedir licença ao Flivinho e vou sentar aqui no lugar do Flivinho. Flivinho pode ficar em algum lugar assim, para ele não perder também o... Bom, você fique à vontade, faça como quiser. Eduardo, então, agora é com você para falar sobre Lucélia e essa coragem para lutar. Bom, boa tarde. Eu sou Eduardo Meirelles, o autor da biografia Lucélia Santos, Coragem para Lutar. E a história dessa biografia ela é um pouco curiosa, porque ela começa quando eu conheci Lucélia. Nós nos conhecemos à distância durante a pandemia, via revista Chapuri Socioambiental. A gente estava numa luta porque esse governo fascista, genocida e anti-indígena estava deixando o povo chavante do Mato Grosso morrer de fome. O povo indígena estava sofrendo tanto que a gente recebia relato de que eles estavam colocando vermes pelo nariz. Era tipo uma coisa calamitosa, assim. E aí eu conheci a Lucélia durante essa campanha SOS Chavante como voluntária. Eu não conhecia a Lucélia artista, a Lucélia a escravizaura, assim a moça.
Eu nasci em 96, eu tinha 24 anos de idade quando eu conheci a Lucélia, e aí eu conheci a Lucélia política, e eu via ali, a nossa meta quando a gente começou era arrecadar 250 mil, vamos tentar pelo menos comprar vermífugo para essas crianças, chavante, e aí a Lucélia, ela chegou como um furacão, a Lucélia foi um terremoto, assim. Nelson Rodrigues descreve a Lucélia como um fenômeno da natureza, e é isso que a Lucélia é. E eu fiquei impressionado, porque eu venho do movimento estudantil, eu venho dessa militância da juventude lá, da UNB, eu militava na UNE pelos estudantes de baixa renda, eu entrei na universidade com cotas de escolas públicas, então não tinha como ser diferente. Eu até falo para ela que às vezes é uma coisa meio kármica, assim, que nos une, porque a gente deu match à primeira vista. Então eu mais ouvia e aprendia com a história de Lucélia e me identificava e falava, cara, como que a minha geração não conhece? Lucélia, em 88, foi lá na Bayer, na Alemanha, a convite do Partido Verde Alemão, para que os alemães apontassem o dedo para a Lucélia e falassem, vocês brasileiros não estão preservando as suas florestas. A Lucélia deixou eles falarem, atacarem o Brasil, ela pegou o microfone e falou, se nós devastamos e matamos as nossas plantas, é porque vocês vendem os inseticidas, é porque a Bayer vende os inseticidas. Pergunta se ela foi convidada para voltar lá de novo. Em 88, a Lucélia estava militando para que as prostitutas fossem incluídas na Constituição, tivessem seus direitos garantidos contra a exploração. A Lucélia, quando surgiram os primeiros casos de HIV aqui no Brasil, por exemplo, ela foi a primeira a dar a cara e falar sobre os soros positivos, enquanto o assunto ainda era um tabu na sociedade. E descobrindo essas coisas assim, e me aprofundando cada vez mais lá na campanha SOS Chavante, vendo ela mobilizando, ela fazendo super lives com Dr. Miguel Nicoleles, Drauzio Varela, lives que assim, chegava a ter 6 milhões em audiência, coisas assim, inimagináveis para uma revista do tamanho da Chapuri. A gente fez uma live com o Nicodemos para discutir a pandemia, que a gente teve quase 6 milhões de espectadores, isso barra uma terra de Globo, assim, digamos. E, no final das contas, a gente conseguiu construir um hospital de campanha lá na terra indígena SOS Chavante, graças ao esforço de Lucélia, esse esforço que nós construímos juntos. Todo mundo ali num trabalho voluntário, não recebia um centavo, mas a Lucélia ligava para Deus e o mundo todos os dias, fazia live todos os dias, e a gente conseguiu levar cesta básica, levar insumo. A gente fez o trabalho paralelo ao governo, porque o governo deixou o povo para morrer, o povo chavante. Se você for lá hoje na aldeia Chavante e dizer o nome Lucélia, é como se você chegasse na China e falasse Isaura. Nós salvamos, eu tenho a honra de dizer isso, Lucélia, nós salvamos muitas vidas indígenas Chavante durante a pandemia, e graças a Lucélia. E a gente precisa, e as pessoas precisam conhecer essa história. Aí logo em seguida, terminando a campanha Chavante, falamos, Lucélia, ainda está a pandemia rolando, o que a gente pode fazer? Estão tocando fogo em tudo. Aí ela falou, Duda, bora fazer um podcast? A gente fez o podcast. Uma vez fizemos uma live com o Ailton Krenak, e o Ailton Krenak foi explicar para a gente o conceito do jus esperneandi, o direito de espernear, que é aquela coisa, é quase que como a decisão do Lula. Ele foi condenado no típico caso de lawfare, perseguido político, mas ele recorria, a decisão não mudava, mas ele tinha o direito de espernear, dizer eu sou inocente, é que está aqui. Então a gente deu o nome para o nosso podcast inspirado nessa palestra do Ailton Krenak, Seguir Esperneando. E assim, foi um sucesso também o podcast. A gente tratou de temas de negritude, a gente tratou sobre os povos indígenas, as queimadas na Amazônia, trazia dados, fatos. Foi um podcast assim importantíssimo. Na sequência também tive o prazer de ir com a Lucélia ao Acre, onde nós trabalhamos juntos na concepção da peça Vozes da Floresta, Chico Mendes Vive. E ali eu pude ter um contato mais direto com a história da Lucélia, que ela botava o radinho ali, entrevistava o Chico, um documento, um arquivo assim preciosíssimo, que você não encontra sequer no Comitê Chico Mendes, que a Lucélia ficou horas e horas e horas com gravador de fita, cassete, conversando com o Chico
e conversando com ele explicando tudo, falando da Bordon e de toda a devastação e da luta deles para conseguir construir a reserva extrativista. E aí eu falei, eu ainda não tinha me formado, eu me formei ano passado em jornalismo na UNB. Falei, Lucélia, deixa eu escrever sua biografia política, porque quem eu conheci foi a Lucélia política. Eu não conhecia a Lucélia artista, eu nunca vi a Lucélia na TV, sabe? Eu cheguei a ver o filho dela, ali na Cor do Pecado, porque até foi a minha geração, mas eu nunca cheguei a ver a Lucélia na TV. Eu falei, deixa eu contar a sua história, porque eu acho que lá do movimento estudantil, o pessoal vai se interessar. Ela, ok, Duda, pode fazer, olha, eu não dou entrevista, mas as portas da minha casa estão abertas, você pode vir, meu acervo é esse, e aí assim, e até falei para ela que agora tem uma coisa que a dona Lindu dizia muito pro Lula, teima Lula, teima, e foi assim, foi teimando muito que a biografia saiu, e está aqui, chegou, graças a Deus. E o que eu fiz? Como foi uma tese de um estudo na graduação, eu pensei, como que eu vou contar essa história da Lucélia para a minha geração? Eu sei que a cada dia que passa, a juventude lê menos livro. E todas as vezes que eu leio muitos livros, e todos esses livros que eu leio, eu preciso consultar no dicionário uma palavra ou outra. É um livro voltado para a academia, é uma linguagem, assim, com todo respeito, é uma linguagem um pouco elitista, inclusive. Eu falei, não, eu vou propor uma coisa diferente. Eu sou da geração Orkut, eu sou da geração Flogão. E qual que era o diferencial da minha geração? Era depoimentos, fotos e textos. O que eu propus aqui nesse livro, em resumo, em 140 páginas? Todas as páginas têm fotos, ilustrando toda a história da Lucélia, textos concisos e depoimento, sem perder importância, sem perder seriedade, sem perder significância. Muitas pessoas falaram, mas é loucura você tentar fazer um livro como esse, você conta uma história em 5 parágrafos, como que você resume a Diretas Já em 5 parágrafos? E bota a história da Diretas Já no depoimento de Carlos Mink, está no meu livro, por exemplo. O prefácio é do José Genuíno. Aqui tem depoimento da Sônia Guajajara, do Fernando Gabeira. Eu fui atrás desse pessoal todo. E assim, eu sou muito grato à Lucélia de ter acreditado em mim desde o início. E, assim, teimamos e conseguimos. Obrigado, Lucélia, por essa oportunidade. Não tem como ser diferente. E por que Lucélia é coragem para lutar? Porque a Lucélia tem essa coragem. A Lucélia abriu mão de riqueza, abriu mão de... Não tem como abrir mão da fama, porque a Lucélia lá fora, ela foi a primeira pessoa que experienciou os sucessos das novelas brasileiras. Aqui no livro eu conto, inclusive, que ela foi responsável pelo primeiro grande acordo bilateral de comércio entre Brasil e China. Foi a Lucélia que esteve lá com o FHC. Todos os acordos foram fechados. O Brasil entrou no Conselho de Segurança da ONU. Ok, e é isso. Não tinha como ser diferente. Lucélia Santos, coragem para lutar, porque é isso que a Lucélia é, uma mulher corajosa, uma mulher de fibra, e eu só tenho que agradecer mesmo a todos e a você. Obrigada, Eduardo. Que graça. É isso mesmo. Pois é isso mesmo, né? Teimar é afirmar o irredutível da vida. Não é? A gente, quando teima, a gente afirma. Não, a vida não é redutível a qualquer coisa. A vida é irredutível a tudo. Né? Então, é teimosia mesmo. Né? Agora, eu vou passar a palavra para o Nicodemos. Tá bem? Lucélia já deu uma expressão aqui do que ela vai falar, com esse abraço. Então, eu vou passar, tem um microfone ali. Nicodemos, agora com você 15 minutos também, depois passamos para a Lucélia. Muito obrigada à mesa por ter aceito essa sugestão de trazer o Eduardo. Eduardo, muito obrigada. O dela está aqui. Nicodemos, por favor. Bom, primeira coisa, quero dizer que estou muito feliz de estar aqui nesse momento, né? É um momento único, né? Eu vivo o presente, eu não tenho futuro nem passado, procuro não ter, vivo o presente. Então, esse momento aqui é a minha vida aqui, neste ponto, né? E eu sempre digo que até os grãos de areia, né, se procuram,
mas precisa alguém pisar na areia para eles se moverem, né? E as coisas têm se movido na minha vida, né? Sem atropelos, sem buscas desenfreadas, né? Eu levei 10 anos para escrever esse livro, e o título diz, né? A Espera do Nunca Mais. No começo era A Espera, daqui a pouco virou A Longa Espera, e lá no finalzinho apareceu o Nunca Mais, né? Que tem tudo a ver com a história e com a minha vida individual, né? E a vida coletiva, que é a Amazônia, né? Eu sou jornalista, vim nascer no Oco da Selva, mais ou menos num barco convencional, 2 dias de viagem da cidade de Santarém. Hoje se faz essa viagem 4, 5 horas em voadeiras, né? Tem as lanchas na Amazônia agora, modernizou um pouco o transporte. Acabei de chegar de lá em julho, né? Fui ao lugar onde nasci. Parte, né? O palco de A Espera Nunca Mais, da primeira e da terceira parte, né? Muito obrigado ao Sintel, obrigado a essa iniciativa maravilhosa, né? De reunir, retomarmos, né? A nossa luta, né? Organizadamente, né? Pela cultura, num momento tão necessário, né? É uma encruzilhada, nós estamos diante de uma encruzilhada histórica, né? E nós precisamos lutar, né? E a minha arma é a palavra, né? Eu não sei atirar, né? Se bem que no quadro atual até que é bom, né? É bom, né? Estou pensando em começar a aprender também. Mas eu acho que não haverá necessidade disso, né? Se nós nos unirmos, né? E atuarmos, né? Eu estou aqui perto desse homem aqui, né? Falar as palavras tão maravilhosas que ele falou, ele contextualizou já, porque A Espera Nunca Mais é um fenômeno literário, tá? Mas é também o pano de fundo dele, o contexto, né? É histórico, é político, antropológico, né? Mítico, sociológico, né? E o Mink, né? Com essa capacidade de síntese, né? Não precisa nem eu falar mais, vocês entenderiam, se vocês forem ler esse romance, vocês vão ver o que o Mink resumiu, é isso o livro, né? Com a minha vivência de moleque de beira de rio, eu nasci ali, uma região que é a descendência dos Maró, o rio Maró, Arapiuns, outra etnia, né? Que felizmente as 2 etnias tiram dizer ao mundo, existimos novamente, que estavam extintas para os brancos. Agora fui lá, tem uma placa, etnia Maró, onde eu nasci, mas uns 100 quilômetros abaixo, etnia Arapiuns. Eu vibrei, tirei foto e mostrei para minha filha e chorei. Tomada de consciência, né? E uma luta muito difícil, porque tem os antropólogos, né? Financiados pelos latifundiários, pelo agronegócio, pela oligarquia local feroz, né? E tem também o nosso povo, né? Ao lado dos indígenas, né? Então, quer dizer, com essa minha vivência e a minha experiência, né? Eu vim para cá com 18 anos, para São Paulo, com uma trouxinha nas costas, sem roupa de frio, quase que eu morro na primeira semana. Fui morar num cortiço em São Caetano do Sul, pensando que estava em São Paulo, estava em São Caetano do Sul, operário numa malharia, estudando à noite para concluir o 2º grau, em 77, né? E uma amazônida, né? Até aqui, com a garganta entalada, para dizer ao mundo, né? O que era, né? A minha terra. E, de certa forma, continuo com a garganta, né? Entalada. Escrevi esse livro que foi me joguei todo nesse romance, primeiro romance meu, depois vieram os outros, não menos trabalhados, né? Mas esse é o romance da minha vida, né? E que a Amazônia está aí, né? No texto e contexto, né? O texto é a literatura, o contexto é a sua história, sua gente, suas lutas, né? O que Lucélia faz e fez, né? Que está, digamos assim, ao lado, né? Desses povos, das etnias indígenas, dos seringueiros, né? A sua luta, né? Lá com os seringueiros, é o que o Celso Mink, né? Tem feito em toda a sua vida, né?
Mesmo antes, né? Mesmo antes, você já estava certamente, né, envolvido com essa luta, né? A luta pelo Brasil, a luta pela liberdade, a luta para que nós realmente tenhamos um país em que todas as vozes, todas as multiplicidades, a multiculturalidade, né? O país multiétnico que nós somos, né? Nós temos mais de 305 povos, né? E nações dentro do território brasileiro, falando mais de 105 línguas, né? Mais de 100 línguas sendo faladas nesse território, né? Quer dizer, essa luta que vocês travam é a minha luta, né? Como escritor. Eu optei pela literatura, deixei de lado até o jornalismo e uma carreira jurídica, que eu me formei na USP, né? Jornalismo na PUC de São Paulo e direito na Universidade de São Paulo. No entanto, chegou um momento que eu digo, o que eu sou neste mundo, né? E a minha missão é trazer ao Brasil e ao mundo, através da literatura, né? A humanidade, né? Amazônica. Mais da metade do território brasileiro, meus irmãos, né? No entanto, parece que é tão distante, né? Tão distante. Vamos conversar sobre a Amazônia. Eu não tenho geralmente eu me calo, né, diante das barbaridades que eu escuto, né, dos brasileiros, né, não conhecem a Amazônia, não sabem o que estão falando. Isso, inclusive, jornalistas, escritores, né, pessoas que se metem, todos têm um projeto para a Amazônia, todas as pessoas têm uma opinião sobre a Amazônia, né, mas pouca gente realmente conhece. Para conhecer, precisa descer ao chão, precisa sair do roteiro turístico. Eu vejo muitas entrevistas, né, feitas ali em frente de Manaus, ou em frente de Belém, naqueles restaurantes ali, né? O sujeito atravessa o Rio Guamá e se põe a falar com um pano de fundo, que é uns açaizeiros. E lá ele perrora sobre a Amazônia, né? Isso, para mim, não tem valor nenhum. Mas, encerrando, né, eu peço que vocês faça uma viagem para a Amazônia, fora do roteiro turístico, né? Eu tenho centenas de famílias dispostas a recebê-los, né, no interior da Amazônia. Passar uns 4, 5 dias no interior da Amazônia, acompanhá-los, né, na pesca, ir na casa de farinha, né, ver como é que é. Na minha terra, quando é 6 da tarde, 18 horas, quando o sol se põe, todos se deitam. Quando é 6, 6:30 da manhã, com o sol, até as crianças se levantam, né? Há uma divisão de tarefas nas comunidades, na comunidade onde eu nasci, que existe ainda lá, meu primo de 58 anos, é o que remanesceu, né, da família lá, com sua renca de filhos. Todos vão para alguma tarefa diária. Uns vão para o rio pescar, outros vão para o roçado, se é tempo de roçar, de plantar, ou tempo de colher, né, e fazer a farinha, né, na casa de farinha, e todos juntos, as crianças juntos, os velhos, não há professor nem aluno, não há hierarquia. Na casa de farinha, as crianças de 5 anos estão com uma faquinha, de verdade, não é de brinquedo não, imitando os pais, né? As mulheres completamente à vontade, largadas, os homens também com seus calçãozinhos descalços, brincando e tirando sarro um do outro. Isso é uma coisa linda, né? As comunidades ribeirinhas da Amazônia, uma gente alegre, uma gente hospitaleira, uma gente que não sonha, a vida deles já é um sonho, né? A gente vai para a Amazônia, para o interior da Amazônia, para onde eu vou, né, minha terra, a gente sai com a sensação de que não há futuro, porque há um presente dilatado, é um outro tempo, né, Celso? Né, Carlos? Um outro tempo. O tempo na Amazônia e para as comunidades, o povo da Amazônia, os povos, não é um tempo linear, passado, presente e futuro. Isso o Ailton Krenak fala muito bem, o Daniel Munduruku, estive com ele na feira da USP São Carlos, semana passada, e o Daniel falou muito bem o que eu venho falando, né? Mas falou com aquela autoridade de quem está, né, no lugar, né, no seu lugar, né? Nós não podemos falar pelos indígenas, né? Eles falam, eles sabem o que eles querem, né? Eu respeito muito, muito esse pessoal, né?
mas é um outro tempo. Então, eu vou encerrar por aqui, né? Estou muito feliz com isso. Eu escrevi meus livros, né? Eu acho que o escritor escreve, o leitor lê, o crítico critica, elogia ou critica, né? Ou desmancha o livro, e o escritor tem de ficar na dele. A Espera Nunca Mais está sendo cogitado por uma grande produtora, né? Nós estamos em negociação para ele ser levado, para ser transformado num seriado, porque ele é tão grande que não pode ser nem um filme, seria um filme de, sei lá, 40 horas, né? Então, quer dizer, eu desafio vocês a lerem esse livro. Ele está na banca ali, da Cotter Editorial. Eu agradeço muito ao Salve Niecotter, que é um editor ousado, né? Ousado de publicar esse livro, bancar esse livro, 3ª edição. Foi lançado em 1999. Com esse livro eu ganhei o prêmio no Rio de Janeiro, concedido pela União Brasileira de Escritores. Nesse ano eu estava trabalhando na província do Pará, em Belém. Foi uma grande alegria, recebi um telefonema e disse: teu livro ganhou o prêmio Lima Barreto Brasil 500 anos, na virada dos 500 anos, vocês lembram, né? Descobrimento, aquela coisa, né? E aí me trouxeram para o Rio, pagaram, eu vim, recebi a homenagem na Academia Brasileira de Letras. A partir daí saíram resenhas no Globo, Folha, saiu a 2ª edição e agora a 3ª edição, né? Eu recomendo. É o romance total da Amazônia, né? Para publicá-lo, para escrevê-lo, eu li muitos livros. O Rio Comanda a Vida, eu indico para vocês, do Leandro Tocantins, né? Rio Comanda a Vida. O Rio comandava a vida até 1960, na Amazônia. A partir de 1960, a estrada comanda a vida, a estrada. Ditadura, né? Inverteu a coisa. Rasgou a Amazônia, e levou milhares de pessoas às levas, né? Se os africanos vieram em levas da África, a ditadura militar levou levas de pessoas do Sul desapossadas, expulsas pelo latifúndio que estava se formando. Nicodemos, né? Eu ia sugerir o seguinte, que agora você desse uma pausinha. Muito obrigado, e depois queridos. A gente deixa para as perguntas, que certamente Muito obrigado, surgirão. queridos, e passo a bola aí para a nossa mediadora. Por favor. Muito obrigada. Dá para a Lucélia, Lucélia, por favor, o microfone. Pois é, essa saga mostra que a Amazônia é um lugar que tem povo, gente, não é qualquer lugar para ser negociado assim, né? Não se trata disso, trata uma terra de gente. Lucélia, por favor. Boa tarde, acho que está todo mundo com fome, vocês já almoçaram? Boa tarde, queridas e queridos, muito prazer, muito obrigada pelo convite de participar hoje. Obrigada, Duda, Nicodemos, Mink. Obrigada a vocês pela presença e esse minuto de escuta e de atenção. Nós temos um longo debate a travar com a sociedade brasileira. Esse debate precisa amadurecer e precisa saltar em termos quânticos. A gente vive hoje um momento culturalmente amortecido pelo fascismo, amortecido pela falta de investimento na cultura, na educação, na saúde pública, amortecido pela fome. O que está acontecendo no Brasil nesse momento é alguma coisa indizível. Quando, há alguns anos atrás, a gente estava vivendo um momento quase de felicidade, porque tínhamos tirado, o Lula nos governos dele tinha tirado a população miserável da situação de miserável e da fome. Foi um momento de regozijo para o Brasil. Foi um momento de esperança e começamos a crescer. Efetivamente começamos a crescer. Os números estão todos guardados nos arquivos e qualquer um a qualquer momento pode pesquisar sobre esse crescimento econômico que estava começando a explodir no Brasil, quando de repente a gente começou a entrar num processo de derrocada outra vez. Eu assisti um filme há 2 dias atrás chamado A Fantástica Fábrica de Golpes, falando sobre a mídia brasileira e o papel que os conservadores, que têm o poder e o controle da comunicação e da informação, exercem sobre a população brasileira.
A população brasileira está dormente por falta de informação. O Brasil não conhece o Brasil. Quando a gente fala da Amazônia, a gente constata o isolamento em que vive a Amazônia é um isolamento cultural. Quando a gente fala de povos indígenas, de culturas indígenas, nós não sabemos sobre o que estamos falando. Nós pretendemos saber alguma coisa sobre a cultura indígena, mas nós não sabemos da riqueza, da amplidão, da extensão, da magnitude que é a cultura dos povos indígenas. Quando um excremento como Bolsonaro chacina as populações indígenas, isso não é um mero acaso, isso é um projeto. É um projeto de destruição. Eu achei que Bolsonaro fosse começar o seu governo, Mink, atacando o MST, por causa da terra. O grande mito do Brasil é a terra, é a reforma agrária. Sempre foi, desde sempre. Desde a ditadura militar, que a esquerda sempre, quando exerceu ali as suas grandes andanças, era tudo, as lideranças camponesas no Nordeste, é sempre a questão da terra. E na questão indígena, agora o Bolsonaro está de novo provando que é a terra. Ele libera a invasão, ele armou o interior do Brasil de uma forma incontestável. Invasores que diariamente põem fogo, como foi com Chico Mendes e os extrativistas do Acre. A terra está sendo vilipendiada pelo agronegócio. Todos os biomas e sistemas ambientais brasileiros estão sendo atacados, destruídos, queimados, vilipendiados. A cultura está sendo, a cultura e nela as mulheres indígenas e as mulheres residentes da floresta estão sendo violadas, estupradas. O que está acontecendo no Brasil é uma coisa que o Brasil não tem conhecimento. Porque vocês não sabem que em 9 anos foram assassinados quase que diariamente pessoas, lideranças ambientais, lideranças socioambientais, lideranças da terra, do campo, afrodescendentes, caiçaras, ribeirinhos, indígenas, lideranças indígenas, todos os dias sendo assassinadas, todos os dias. Isso é um projeto. Isso não é incompetência, isso é competência. Isso tem que ser mudado. Essa destruição começou quando os portugueses chegaram ao Brasil e começou o processo de colonização. Os povos indígenas começaram a ser obrigados a abandonar os seus territórios sagrados quando o Brasil foi descoberto. Então são 500 anos, 500 e tal anos de destruição, de morte, de aviltamento da cultura brasileira. E eu acho que essa narrativa tem que ser revertida. Eu acho que a humanidade não sustenta mais tanta subversão e inversão de narrativas. A gente tem que tomar para nós o que a gente quer construir. O debate na sociedade brasileira tem que ser para a transformação. A gente tem que realmente mudar o Congresso Nacional. Não basta derrotar o bolsonarismo, e eu espero que Lula consiga, nas urnas, democraticamente, tirar Bolsonaro já no dia 2 de outubro, num primeiro turno. Não basta derrotar o bolsonarismo, nós temos que nos unir, onde estivermos nesse país, para derrotar o bolsonarismo na sua base, na sua estrutura social, sabe, nessa estrutura latifundiária, nessa tese de armar as pessoas. A gente tem que realmente substituir as armas pelos livros. A gente tem que dar pela primeira vez, um espaço verdadeiro à cultura nacional. E ela começa com respeito à cultura indígena, à cultura quilombola. As pessoas têm uma forma de viver na floresta. E as pessoas acham que as pessoas são pobres na floresta. As pessoas são cultas na floresta. Nós somos pobres, porque nós construímos uma sociedade de consumo detratora, onde nós substituímos a necessidade por desejo de consumir. Enquanto a gente não se conscientizar que a gente tem que acabar radicalmente com esse modelo de consumo, de sociedade de consumo, a gente não vai mudar, a gente não vai dar passos no sentido de transformar
o mundo num mundo melhor. E nós temos compromissos com os nossos filhos, os nossos netos, e nós temos compromisso essencial com a Amazônia, com o Cerrado, com a Mata Atlântica, com os biomas e com os povos que vivem e sobrevivem organizadamente, com suficiência desses biomas. Há uma luta que não é de hoje, são tantos os que tombaram, tantos, eu espero que isso pare por aqui. Eu acho que com isso eu me comprometi quando eu encontrei Chico Mendes, e esse compromisso eu vou levar até o meu último respiro. Eu acho que a gente tem realmente que acordar nesse momento do Brasil, dar uma chacoalhada, e cada um tem que ganhar ao menos um voto até dia 2 de outubro, para a gente mudar a história do Brasil, e acho que eu me comprometo, eu gostaria que todos se comprometessem. É isso. Obrigada Lucélia, obrigada Nicodemos. Estamos aqui com dois grandes escritores, representantes dessa pujança de vida que precisa ser preservada efetivamente. E também estamos aqui com dois belos representantes que podem nos representar muito bem no parlamento. Nós temos que votar nos nossos, do nosso campo, porque nós precisamos derrotar o fascismo. Bom, agora eu vou abrir para perguntas, e eu quero dizer o seguinte, que todas essas mesas, elas vão ficar no YouTube do Sintel, e podem ser acompanhadas o tempo que cada um tiver para isso, né? Agora abro para perguntas. Tem alguém, por favor, tem ali, pode vir aqui. Olha, 3 minutinhos. Por favor, vem aqui para a gente... Tem que falar no microfone, porque está gravando. Se apresenta, por favor. Meu nome é Luiz Cláudio, tá? Eu sou um engenheiro eletricista, tá? Conheço a Lucélia desde a minha infância. Marcou a minha infância. Desculpa, Lucélia. Marcou a minha infância. O professor Carlos Mink foi meu professor na UFRJ, na década de 80, governo ditador Figueiredo, estávamos lá, combatendo também. A minha pergunta é simples. O que acontece? Hoje os militares foram degradados pelo verme, né? Estão totalmente degradados, ao invés de proteger a floresta, estão interessados em urnas eletrônicas, né? A minha pergunta é a seguinte: Lula conseguirá reverter esse estado de coisas? Enquadrar os militares onde eles devem atuar? Sair da política, que agora eles estão politizados, né? O verme fez isso daí. Eu queria saber se vai ser difícil, vai ser difícil, né? Vai ser difícil. Mas será que o Lula consegue? Obrigado. Muito obrigada, Luiz Carlos. Luiz Cláudio. Luiz Cláudio. Muito obrigada, Luiz Cláudio. Mais alguma pergunta? Muito bem, acho que eles esclareceram bem, não é? Ficamos com... Claro. Isso. Bom, eu acho que não vai ser tão difícil quanto parece. Vou explicar por quê. O Lula foi 8 anos presidente do Brasil. Teve uma relação muito boa com os militares, né? Não houve nenhuma crise militar nesses anos. Ele, inclusive, seguia a antiguidade, seguia a competência, seguia as regras todas, não impôs nenhum general ou almirante que fosse mais à esquerda ou mais à direita, mais amigo dele ou da sua família, de forma alguma. Então ele teve uma relação profissional, respeitando os militares. Eu mesmo tive, nos 2 anos que eu fui ministro, uma relação boa com os militares. Quando a gente organizava as grandes operações Boi Pirata para combater o desmatamento, né, a gente levou do Rio aqui o coronel Padrone, da PM, uma pessoa excepcional, fez o mestrado na UF, uma pessoa com uma visão ecológica muito boa. Nós, na época, também era ministro da Justiça, o Tarso Genro, que nos ajudou muito com a Polícia Federal. A gente fizemos operações com mais de 1000 pessoas, IBAMA, ICMBio, mas também Exército, Aeronáutica. Você não se move na Amazônia
sem o Exército e Aeronáutica para grandes operações. Então, a gente reunia, para preparar essas ações, eu reunia com generais, com coronéis, e eu usava, inclusive, uma expressão ligando a questão nacional à questão ambiental. Eu dizia para eles, não podemos permitir que tirem o verde da nossa bandeira. Então, eu ligava uma causa nacionalista, que é cara aos militares, com a causa ambiental, né? E eles respondiam, selva, selva, que é o jargão que os militares que atuam na Amazônia usam. Então, eu sou daqueles que estou convencido que, embora o Bolsonaro, e você está coberto de razão, tenha cooptado uma parte significativa, salários daquele tamanho, e tenha realmente planos golpistas, e vários acabaram aderindo, eu estou convencido que a grande maioria dos oficiais não são golpistas. Podem até não gostar, especialmente da esquerda, mas não tem uma visão golpista eles. Alguém diz, então por que eles não falam isso claramente? É que as Forças Armadas não é igual a um sindicato ou a um diretório estudantil. Quem falar, aí sim, né? Então, eu acho que nesse momento, por exemplo, é claro, ele é golpista, pode tentar alguma maldade, seguramente vai tentar, mas não vai conseguir. Eu só dou um exemplo antes de concluir, e aqui passar para o Nicodemos, para a Lucélia, dizer o seguinte, em 64, quando houve um golpe militar, eram a favor do golpe a mídia, os Estados Unidos, a igreja e os empresários. Hoje, esses quatro que eu mencionei, os Estados Unidos, a igreja, a mídia e os empresários, não são favoráveis ao golpe, tirando esses que foram flagrados agora com conspirações golpistas, né? E não há clima para isso, né? Dá um golpe para quê? Para isolar mais o Brasil, para aumentar a inflação, o juro, a instabilidade, para os capitais irem embora. Então, não vejo esse clima. Claro, vai tentar, a gente vai derrotar o Bolsonaro, a Lucélia falou bem, mas não vamos acabar com o bolsonarismo. A gente tem que travar a luta política, a luta cultural, né? A luta ideológica, no sentido até de ver que erros que eventualmente nós tenhamos cometido que permitiram esse crescimento da extrema-direita no Brasil, como o Trump nos Estados Unidos. O Trump foi derrotado, mas não acabou o trumpismo, né? E a maior parte dos eleitores republicanos acreditam que houve uma fraude na eleição quando o Biden ganhou por mais de 7 milhões de votos. Então, eu acho que a nossa luta é longa, né? Nós vamos ter que disputar isso. Nós aprovamos várias leis na Assembleia, derrotando os bolsonaristas, a lei da escola sem partido, câmeras nos uniformes da polícia para diminuir a truculência policial, a lei do cannabis medicinal, tudo isso foram movimentos que a gente fez derrotando a lei manutenção das cotas na UERJ, que eles tentaram derrubar e foram derrotados. Então, e olha que aqui no Rio tem 14 que eram policiais eleitos na onda do bolsonarismo, e mais não sei quantos pastores. Então, nós vamos resistir, e é sempre uma questão, a questão militar. Mas o Lula lida com isso com muita tranquilidade. Os militares conhecem o Lula, né? Ele respeitou. Então, eu acho que você tem razão em ter essa preocupação. A Lucélia tem razão em dizer que o bolsonarismo não é só uma questão eleitoral, isso tem uma raiz, e a gente tem que ir nessa raiz para combater, mas eu não vejo que a gente está fácil assim a um golpe ou uma crise, o Lula ganhando em relação aos militares. Realmente não vejo dessa forma. Obrigada, Mink. Vamos passar para o Nicodemos. Obrigado. Nicodemos, o Mink está inteiramente... Eu concordo nessa avaliação, né, política de momento, né? Mas quando eu vejo a foto do alto comando das Forças Armadas, homens brancos, todos brancos, pançudos, e confundindo segurança nacional, né, segurança, soberania, defesa da soberania, né, com identificação dentro do nosso país, né,
de inimigos brasileiros, né, que devem ser eliminados, combatidos, presos, né, em defesa da propriedade privada da burguesia. Isso aí é uma coisa que nós temos que, de alguma maneira, mudar. Porque as nossas Forças Armadas, em algum momento, né, teve assim um certo pendor, né, minimamente progressista, né? Das Forças Armadas saiu a coluna Prestes, por exemplo, os tenentes. Eu posso completar a pergunta dele? A sua experiência na Amazônia, com a presença dos militares, você pode trazer esse depoimento? Bom, eu nasci debaixo da ditadura, né? Eu nasci em 58, no mato, enfim, com 8 anos para a cidade, Santarém, uma cidade pequena, né? Isolada, completamente isolada, viagem de 3, 4, 5 dias para chegar na capital, de barco. A gente tinha, de avião, era o avião da FAB, né? A gente fazia fila, né, pedindo carona, né, quando queria ir para a capital, nos aviões da FAB, né, de Santarém. Essa é a minha experiência de criança, né? Em 70, chegou o 8º BEC em Santarém, 8º Batalhão de Engenharia e Construção, vindo de Lages, Santa Catarina, para construir a Santarém-Cuiabá, né? Em plena ditadura militar, governo Médici, né? Eu vim realmente compreender o que era a Amazônia em São Paulo, lendo livros que lá não encontrava, né? Eu estudava um colégio dos Irmãos de Santa Cruz, um colégio de elite em Santarém, onde os filhos dos políticos, da oligarquia estudavam, né? Eu estudava com aluno pobre com bolsa, e ali a biblioteca era fraquíssima, né? Eu lembro que um professor mais progressista, né, ele apanhou na rua, né, simplesmente porque ele era do MDB e ele tinha uma posição progressista. Nas eleições que houve em 76, né, ele ousou, né, ter um programa mais avançado, criticar, né, o interventor da cidade, porque os municípios eram interventorias, né? E então esse era um clima terrível na Amazônia, né? Os militares, até hoje, né, realmente o Mico tem razão, não dá para se mover, eles estão sempre por trás, né, para o Rio Negro, só com as Forças Armadas, só com a Marinha ou a Aeronáutica, para ir lá para aquelas regiões, né? Não tem, então a presença é muito grande lá. Isso não é ruim em si, porque a Amazônia é enorme, né? É enorme, a fronteira, tudo. A questão é o seguinte: essas Forças Armadas servem a quem? Né? Servem a quem? A doutrina da segurança nacional, que é uma coisa que começa lá, né, atrás, fez a cabeça das nossas Forças Armadas. Eles não tem problema nenhum, né, deles baterem incontinência para um general americano, o Bolsonaro, embora seja um cara que saiu meio a pontapé das Forças Armadas, mas ele tem ainda essa coisa, né, essa admiração, essa veneração pelos Estados Unidos e pelas Forças Armadas. E não tenha dúvida, né, em 64 eles estavam ali, né, pronto para invadir o Brasil, né, a operação lá. Esse ambiente, né, essa ideologia, essa coisa que deve ser mexida. A forma de ingresso nas Forças Armadas. Como é que se ingressa, como é que se torna oficial nas Forças Armadas? O currículo, né, o currículo que eles estudam, né, isso tem que ser mudado, porque essa doutrina faz a cabeça dos novos oficiais que estão entrando. Eles são guardiões do capitalismo, da propriedade privada. Qualquer coisa mais avançadinha já é comunismo, então é esse que é o problema. Nós temos que mexer nisso, não ficar mais alegrinho com as comendas, com o cruz não sei das quantas, que até o Genuíno ganhou, né? Eu admiro muito o companheiro Genuíno, mas eu acho que não demarcou. Estivemos lá e não demarcamos, não mexemos naquilo. Tá certo. Muito obrigada, Nicodemos. Lucélia, por favor. Eu acho que a gente não tem, como bem disse o Mink, a gente não está no momento que o Brasil tem possibilidade de qualquer golpe militar. Eu acho que isso só pode se passar na cabeça do Bolsonaro, porque ele é obsessivo por militarização e militarismo.
Inclusive, os golpes hoje também não se dão mais nos quartéis, eles se dão mais midiaticamente, como foi no caso do Lula, do aprisionamento do Lula, do golpe sobre Dilma, do que qualquer outra coisa. O que a gente pode esperar, sim, é muita retaliação que já começou hoje. Por exemplo, ontem o Bolsonaro aprovou o orçamento da União e ele não deixou um centavo para a cultura. Você viu isso, Milk? Ele não deixou, ele cortou a lei Paulo Gustavo, a lei Aldir Blanc II, e o orçamento para a cultura em 2023 é 0. Se você me pergunta como é que o Lula vai resolver isso, nisso eu acho que o Lula constitucionalmente não pode mexer. Acho que o Lula vai ter que cumprir o orçamento, exercer o orçamento. Depois você explica como, mas enfim, o Lula vai enfrentar muitos problemas. É isso que eu quero dizer a você, muitos, inúmeros. Eu acho que o primeiro problema é a fome. Eu acho que muito mais do que a miséria agora, tem a questão da fome emergencial. Eu acho que o Brasil vai ter que se mobilizar de norte a sul, de leste a oeste, numa campanha emergencial para sanar a fome, através de 1000 sistemas, inclusive de restaurantes muito baratos. Eu acho que tem que ter um ataque emergencial à situação de fome e penúria que as pessoas estão passando, que inclui cidadania. Eu incluiria nisso banheiros públicos e até uma lavanderia, como o Papa Francisco fez lá em Roma, para que as pessoas pudessem ter um mínimo de dignidade, tomar um banho, fazer a barba. As pessoas que estão na rua não estão na rua porque querem, estão na rua por falta total de escolha ou de acesso ou de oportunidade de trabalho ou emprego ou renda. O Brasil empobreceu muito e um Brasil enriqueceu muito. Uns poucos aí, surgiram alguns poucos bilionários extremos, até durante a pandemia, e um Brasil enorme está para além da miséria. Então, eu acho que o Lula vai ter muito trabalho, mas eu acho que também vai ter muita esperança e muita gente determinada a trabalhar junto com ele. E daí vem a esperança de virar a página. Muito obrigado. Deixa eu só dar um esclarecimento para a Lucélia de um minuto. É que eu ia sugerir isso. Eu acho que você deixou uma pauta, quando você disse como, né? Você deixou uma pauta, isso. Talvez seria objeto de outra vez. Se você for conseguir ser conciso para dizer qual é a saída. 30 segundos. Veja, Lucélia, a lei orçamentária é uma lei. Uma lei pode ser modificada por outra lei. Todo orçamento dá uma margem para o presidente relocar, às vezes 10%, 15% ou 20% do recurso de uma pasta para outra. Isso consta nas leis orçamentárias. Além disso, uma lei, se você for deputada federal, você pode, junto com o Lula, propor uma lei reconstituindo o orçamento da cultura. Você pode, através de uma lei, mudar a lei orçamentária. Excelente esclarecimento. Obrigada pela explicação. É a segunda informação que o MINC dá, que nos enche de alegria. A primeira é de 7 de janeiro, não é? Que vai revogar o revogaço no dia 7 de janeiro, armas não mais, e agora é essa de que é possível mexer no orçamento e trazer dinheiro para a cultura. Eu acho que nós podemos terminar a mesa. Eu agradeço muito ter participado como mediadora desse momento especial. Então, o Flip agradece a presença e a presença de vocês também. Muito obrigada e uma ótima tarde para todos nós.